E tenha certeza que você não veio a este culto, irmão, para sair daqui do mesmo jeito. Você veio a este culto e para sair daqui abençoado, com a vida melhor, em nome, porque é no nome de Jesus que aqui estamos. E Ele falou: aonde estiver dois ou mais reunidos no meu nome, ali no meio deles eu estarei presente. Agora presta atenção: Deus cura, Deus liberta, Deus opera milagres. Sim, Deus cura, Deus liberta, Deus opera milagres, Deus nos leva para uma vida melhor. Agora preste atenção: desde quando nós passamos a existir, nossas mães ficaram grávidas, irmão, houve um processo, sim ou não? Processo da gravidez, processo do nascimento, do crescimento, e estamos nesse processo ainda, do que? De vida, de vida. Agora nós precisamos entrar no processo de Deus. Pastor, processo de Deus, o processo de Deus para ter uma vida abençoada. Diga: eu creio, eu posso entrar no processo de Deus para uma vida abençoada. O que eu tenho que fazer? Abra sua Bíblia em Marcos 11, versículo 22. Preste atenção na palavra de Deus. Marcos 11, versículo 22. É o primeiro passo. Primeiro passo para você, irmão, já está no processo de Deus, para Deus já estar operando. Vamos lá. Marcos, segundo livro da Bíblia, do Novo Testamento. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, depois Marcos. 11, versículo 22. Diz assim: Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em quem? Em Deus. É primeiro, irmão, o primeiro passo, é a primeira parte desse processo, é ter fé em Deus. Ah, pastor, eu tenho fé em Deus, mas estamos aqui falando da fé real, da fé que traz resultado. O que é ter fé em Deus? Como é que eu consigo ter fé em Deus, pastor? Eu quero ter fé em Deus e eu quero Deus agindo na minha vida. O que eu faço? Segura em Marcos, Romanos 10, 17. Abra sua Bíblia. Segura em Marcos, vai em Romanos. Você está em Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Pastor, eu quero viver com fé em Deus. Você precisa. Quando Jesus está dizendo tende, nós podemos ter. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo que? Ouvir. Olha aqui para mim. É preciso ouvir. É preciso ouvir. Não adianta a pessoa falar: pastor, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé que a minha vida muda, que a vitória é minha. Você anda ouvindo. Ouvindo o que, pastor? A fé é pelo ouvir. Amém? E a Bíblia fala em Hebreus 11, 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu repito, estamos falando da fé que funciona, que resolve. É isso que você quer ou não? Sim ou não? Não é aquela, irmão, como falam por aí, conversa para boi? Não. Vamos falar de uma fé que resolve, de uma fé de resultado. Então, vamos entrar no processo de Deus. Jesus falou: tende fé em Deus. Como é que eu faço para ter fé? Diz aqui: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então eu preciso, você precisa, nós precisamos diariamente, constantemente, não parar de quê? Ouvir a palavra de Deus. Veja o que você anda ouvindo.
Quando eu falo ouvir, e Deus está dizendo ouvir, não é escutar. Ouvir é prestar atenção. Quando para ouvir, você consegue dar atenção, você consegue guardar. Aí surge em você a fé. Então Jesus diz: tente fé em Deus. Como é que Deus vai abençoar a sua vida sem fé? A Bíblia está dizendo, é impossível agradar a Deus. Então quando Jesus está dizendo, tente fé em Deus, é para ter fé. Amém? É para ter fé. E para eu ser uma pessoa de fé, você ser uma pessoa de fé, é preciso darmos constantemente, diariamente, ouvidos à palavra de Deus. Uma pessoa, irmão, ela não pode ficar só, não, pastor, ora por mim, e vamos orar, Oração é preciso sim, lógico, é necessário, mas é necessário a pessoa parar para dar ouvidos à palavra de Deus. Aí ela vai ter fé. Pastor, mas a fé, e pronto, acabou, eu tenho fé? Não, volta lá. Marcos, lembra? 11, versículo 22, Jesus falou, Marcos 11, 22, Jesus respondendo disse-lhe, tende fé em Deus. 23, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, para. Então primeiro, eu passo a ouvir a palavra de Deus, e eu passo a ter fé, aquela certeza dentro de mim. Segundo, ele está dizendo, qualquer pessoa o quê? O que eu tenho que fazer, pastor? Qualquer pessoa que fale, que disser, não é isso que está escrito? Sim ou não? Ele está dizendo, qualquer que disser, que falar. Quem é que tem que falar? Nós. Você tem que falar. Amém? Você tem que aprender a abrir a sua boca e falar. Falar. Fala. Mas eu tenho que falar o quê? Aí ele diz, qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, não duvidar em seu coração, mas crer, acreditar. Não adianta você falar e não acreditar. Ah, eu falo, pastor. E eu falo. Mas não tem que ter mais, irmão. Qualquer que disser a este monte, ergue-te. Que monte? De problemas, situações difíceis. Ergue-te, lança-te no mar, não duvidar no coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Agora guarda bem isso, por favor, leia. Tudo que disser será feito. Olha a importância do disser, falar. O que você anda falando? Eu posso, eu consigo, meu corpo é curado, eu tenho saúde, meu casamento é bênção, eu tenho prosperidade, eu tenho alegria de viver, eu tenho vitórias. Irmão, nós queremos Deus nos abençoando ou não? Sim ou não? Mas e aí? Nós queremos nossas vidas mudando, Deus fazendo um milagre, as coisas dando certo, bolso cheio, a prosperidade vindo, a família sendo unida. Nós queremos desfrutar de milagres, mas e aí? Eu ando com fé, eu ando falando, eu ando crendo naquilo que eu falo, acreditando. Por que o Davi, irmão, antes de enfrentar o gigante Golias, ele já dizia, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, hoje mesmo o Senhor vai te entregar aqui na minha mão.
ele já estava com fé em Deus, ele falando e acreditando. Amém? Irmão, é isso que você tem que aprender. É isso que você tem que aprender. Por que que o Moisés, diante do mar vermelho, e o povo lá, Moisés, o faraó está vindo, Moisés, o exército, Moisés, nós vamos morrer. Pessoal, aquietai-vos, hoje mesmo o Senhor dará o livramento. O Moisés estava com fé em Deus e o quê? Vamos lá, gente, o quê? Falando. O que você anda falando? Meu filho só me dá trabalho, meu filho é rebelde, não aguento mais, meu casamento não está com nada, estou levando, estou empurrando, tem crise, minha empresa não vai, o meu trabalho, eu não recebo aumento de salário, minha vida é difícil, essa doença, esse diabetes. O que você anda falando? Não adianta, eu tenho fé em Deus. Você tem fé? Então você tem que aprender a falar e acreditar naquilo que você falou, que vai acontecer. Tudo que disser será feito. Amém? Aprenda, é necessário. É necessário você andar falando como Paulo falava. Em Filipenses 4,13, eu posso, ele falava, todas as coisas naquele que me fortalece. Ele falava. O que você anda falando? Deus muda a minha vida, muda a minha história. E todo dia quando você acorda, e no seu trabalho, e nas dificuldades, no seu dia a dia. Porque a Bíblia diz em Daniel capítulo 10, que o Daniel orava, e 21 dias orando. Irmão, primeiro dia nada, segundo, terceiro, uma semana, segunda semana, terceira semana, quando completou 21 dias, ele recebe uma visita do anjo, e o anjo falando, Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você se colocou a orar, são ouvidas as tuas palavras. Daniel capítulo 10, versículo 12, o anjo disse, por causa das tuas palavras, eu vim. Amém? Amém? Irmão, aprenda. O que você anda falando? Não adianta você falar, Deus, eu tenho fé no Senhor, eu tenho fé, Deus, na minha vida, no meu casamento, no meu marido mudando, meu filho saindo das drogas, eu tenho fé indo no médico, Deus, e ele dando o exame lá, que deu tudo negativo, que eu fui curado, eu tenho fé no aumento do salário. O que você anda falando? Eu tenho, eu posso, eu consigo? Marcos ainda, vai irmão no capítulo 5, Marcos 5, versículo irmão 25, você já ouviu essa história, muito conhecida no povo de Deus, mas vamos deixar Deus falar conosco em nome de Jesus, amém? Marcos 5, versículo 25, preste atenção, Marcos 5, versículo 25, certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de quê? De sangue, preste atenção, 12 anos a mulher sofrendo, 12 anos, uma pessoa com hemorragia, perdendo sangue todo dia, 12 anos, é pouco tempo ou muito tempo? Dá para levar a pessoa a ficar animada ou desanimada? Ela tinha motivos, irmão, para andar desanimada, ela tinha motivos, irmão, para deixar de ter fé. Neste mundo, você vai encontrar motivos para deixar você desanimado, inquieto, preocupado, chateado, incrédulo. Mas se você aprender, eu vou dar ouvidos à palavra, você vai ter fé. Amém? Mas se você ouvir o mundo lá fora, o que anda acontecendo no dia a dia, as dificuldades que vem na sua vida, você vai ser uma pessoa, irmão, desanimada. Você vai ser uma pessoa frustrada, decepcionada. Você vai ser uma pessoa, irmão, abalada.
12 anos a mulher com fluxo de sangue. 12 anos. Aquela luta, irmão, que ela e Deus sabia o que ela estava passando. Versículo 26. E que havia padecido muito com muitos médicos, e perdendo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso, antes indo a quê? Só piorando. Indo nos médicos, e tratamento, e vai, e procura, e gastando tudo quanto ela tinha. Irmão, a coisa só ia melhorando ou piorando? Só piorando, irmão. Só piorando. Ela poderia, Deus, aonde eu pequei? Deus, o que eu fiz de errado? Deus, misericórdia. Deus, a minha vida, eu vou morrer. Até que, versículo, irmão, 27. Aí começa. Ouvindo falar de quem? Para aí, ela ouviu. Você tem que ouvir, irmão. Você tem que aprender. Aquilo que você dá ouvidos, irmão. Aquilo que você dá ouvidos pode levar você a ter fé, mas pode levar você a ser incrédulo. Aquilo que você dá ouvidos. Você entendeu ou não? Aquilo que você dá ouvidos. Se você der ouvidos à palavra de Deus, Ele está dizendo, a fé vai vir. E vai vir pelo ouvir. Não é por aquilo que você enxerga. Não é por aquilo que você sente. Ah, pastor, eu estou sentindo que Deus vai me dar vitória. Ah, pastor, eu estou vendo que a minha vida está mudando. Não! Você tem que ouvir. Você tem que aprender. Deus, eu vou ouvir o Senhor. Tente fé em Deus, Jesus falou. Deus, eu vou ouvir o Senhor. Sou a tua imagem, semelhança. Amém? Deus, eu vou ouvir o Senhor. O Senhor falou, não temas. Eu não vou ter medo. Eu vou ouvir o Senhor. Deus, eu vou dar ouvidos a Ti. O Senhor é meu escudo, a minha proteção. Deus, eu vou ouvir o Senhor. Que o Senhor operando na minha vida, quem impedirá? Ninguém. A mulher ouviu. Chegaram para ela e falaram de Jesus. Ela deu ouvidos. Ela não ficou, tem jeito não, que Jesus o quê? Não, ela parou e ouviu. E ouviu. Veio, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. 28. Porque o quê? Dizia, para aí de novo. Dizia, ela falava. Ela dizia, ela falava. É preciso ter fé e é preciso o que, irmão? Falar. Pratica isso. Pratica. Anda falando. Meu corpo é curado. Meu casamento é uma bênção. Pastor, eu vou falar mentira. Não, irmão. Você está seguindo o processo de Deus. Amém? Você está seguindo o processo de quem? De Deus, que Jesus falou. Anda falando. Minha esposa é uma bênção. Meu marido é uma bênção. Minha família está caminhando para o céu. Minha família é salva. Anda falando. Mas não adianta só eu ter fé, falar e não acrer naquilo que eu falei. Amém? A mulher dizia. Ela ouviu falar de Jesus e ela foi falando. Fala. Minha casa é bênção, meu casamento é bênção, meu filho só me traz alegria. Anda falando. Nome de Jesus, estou prosperando, estou conquistando, realizando sonhos. Anda falando. Anda dizendo. Amém? É preciso, irmão. Não fica aí, pastor, estou orando, estou falando com Deus. Dia que Deus quiser mudar minha vida, dia que Deus abrir uma porta, é preciso ter fé e é preciso o quê?
falar, irmão. Falar vitória. Amém? Falar eu tenho, eu posso, eu consigo. 28. Porque ela dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, o quê? Sararei. Ela foi dizendo, ela foi falando. Ouviu falar de Jesus e ela foi dizendo, e ela foi dizendo, e ela foi falando. Irmão, mas quando ela foi falando, diz o versículo 27, volta para o 27, e que ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e o que? Tocou na sua veste. Olha aqui para mim. A Bíblia não diz quanto tempo ela foi e encontrou Jesus, mas a Bíblia diz que ela foi. Se demorou um dia, uma semana, mas ela ouviu falar e ela começou a dizer e acreditar. E quando você tem fé em Deus e você fala e acredita, você não fica de braços cruzados. Não adianta você falar: eu acredito, pastor, eu acredito no meu corpo curado, eu acredito, pastor, na minha casa abençoada, eu acredito que estou prosperando. E o que você está fazendo? Que atitude que você anda tomando? Não adianta você falar: eu acredito que eu posso viver feliz. Você acredita? Sim ou não? Você acredita que pode viver feliz? De vez em quando, todo dia. E o que você anda fazendo? Você anda tomando atitude? Você anda sorrindo? Ou você anda todo dia: meu Deus, eu acredito, um dia Deus, você... Para. A mulher não ficou lá parada. E a Bíblia não diz quanto tempo, irmão, durou esse processo. Mas ela foi. Ela agiu. Jesus falou: tende fé em Deus, porque qualquer que falar, não duvidar, acreditar naquilo que falou, tudo o que disser será tudo. Mas não pensa que você falou, estalou o dedo, igual num filme, e tudo acontece. Não, se eu creio, eu vou agindo. Amém? Eu vou continuar falando. Ela dizia. A Bíblia não diz quanto tempo ela andou falando, mas ela foi falando. E ela foi falando. E o que eu tenho que fazer, pastor? Enquanto eu respirar, eu preciso ter fé em Deus. Enquanto eu respirar, eu preciso andar falando: a minha vida é uma bênção, o meu corpo é curado, eu tenho saúde, eu tenho prosperidade, eu tenho vitórias, eu tenho Deus operando milagre, eu tenho Deus que é comigo todo dia, eu tenho Deus levando a minha vida para melhor. Eu não posso parar de falar vitória e crer naquilo que eu estou falando, agindo. Assim Deus opera. Amém? É desse jeito. Por que Pedro e João, em Atos, capítulo de número 3, eles chegando ao templo chamado Formosa, havia um mendigo, irmão, que desde o ventre da mãe nunca andou, era um coxo. Desde o ventre da mãe já era coxo. Nasceu e não teve, irmão, uma coisa normal para nós, para lá e para cá andar, ele não andava. E ele ficava na porta do templo, na porta. Nunca ninguém falou: entra lá, vai lá, lá a sua vida muda, entra lá. Ele ficava só na porta e pedia. Quando Pedro e João entrando naquele dia, pediu para Pedro e João: me dá uma ajuda, me dá uma esmola. O Pedro disse: olha para nós. Irmão, como é que você vai ter fé? É pelo ouvir. E ouvir significa dar atenção. Quando Pedro falou: olha para nós, o homem parou para dar atenção. Você tem que dar atenção na palavra, irmão. É assim que você vai ter fé. E quando ele para e dá atenção, a Bíblia diz, Pedro fala: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aí eu te pergunto: Pedro orou por ele?
Orou? Deus, cura ele. Não. Pedro, com fé em quem? Ele o quê? Falou. É isso que você tem que aprender. É importante o seu falar diário. Amém? É importante você desprezar o pensamento negativo que vem. É importante você aprender. É importante. Pensamentos negativos vêm, irmão, na mente de todos. E não vem só aquele pensamento, irmão, bobo não. Vem aquele pensamento para falar para você: olha isso que está acontecendo. Olha a sua vida. Olha o seu marido, olha o jeito que ele te trata, olha o seu filho, olha o seu casamento, olha as suas finanças. E não vai não. Se você parar para ouvir um mau pensamento, ouvir palavras negativas, você vai ser incrédulo. Mas se você parar para ouvir a palavra de Deus, o homem parou, e a Bíblia diz lá em Atos 3, esperando receber alguma coisa, Pedro, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Estendeu a mão, mostrando que ele acreditava no que ele falou. Vai. O homem pega, estende a mão, se coloca de pé. A Bíblia diz: seus pés, tornozelos se firmaram. Deus quer você firme, irmão. Deus não quer você, irmão, vacilando, não. Uma hora eu creio, uma hora eu posso, uma hora eu consigo, e outra hora, não. Deus quer você firme. Amém? A Bíblia diz que os seus pés e tornozelos se firmaram. O homem saltou e entrou no templo junto com ele, saltando, louvando a Deus. Mas por quê? Porque o Pedro mostrou: é preciso ter fé e é preciso o quê? Falar. Fala. Amém? Fala, meu filho é liberto, meu filho é abençoado. Diga agora junto comigo: minha vida é abençoada. Diga em nome de Jesus: Deus está operando na minha vida agora. Bênçãos estão acontecendo na minha vida agora, em nome de Jesus. Anda falando e crendo. E crendo. Isso é importante, irmão. A mulher dizia, e aquilo que ela dizia não ficou lá. Se tão somente ele vier na minha casa, eu vou acreditar, eu vou ficar curada. É a vontade de Deus. Deus quer isso para mim. Não, se tão somente eu for até ele, tocar nele, eu vou ser curado. Ele não precisa nem colocar a mão, nem orar por mim. Só vou tocar nas suas vestes. Só vou tocar. Foi. Dizia, 28, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Versículo 29, e logo secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo, está curado daquele? Foi dizendo, foi com fé em Deus que ela ouviu. Amém? É isso que você tem que aprender. Foi crendo, não, eu vou falar, eu vou crer. Irmão, aprenda, não abrir a sua boca e não falar derrota. Abra a sua boca, aprenda. Eu preciso ter fé e eu preciso abrir a minha boca e falar. E falar, e falar. Minha empresa é uma bênção, minha vida é uma bênção. Por mais que o inferno está dizendo, não é não. Olha isso, olha aquilo, olha isso, olha aquilo. Por mais que o inferno está dizendo, você não pode, você não consegue, não tem jeito. Por mais que o diabo está dizendo, olha o seu exame, olha o que o doutor falou, olha isso, olha aquilo. Você acha que o diabo tenta ou não tenta? Sim ou não? Ele tenta. O diabo vai tentar fazer de tudo. Mas você tem que aprender. Segura em Marcos. Abra a sua Bíblia lá no livro de Salmos. Olha o que Davi falou para ele mesmo. Salmos 42. Preste atenção. Salmos 42. E muitas vezes é preciso falarmos para nós mesmos, para a nossa alma, para o nosso interior. Amém? É preciso. Salmos 42, o versículo 5. Salmos 42, o versículo 5. Diz assim, Salmos 42, 5. Por
porque estás abatida, ó o quê? Ó minha alma. Ó minha alma. Irmão, o inferno quer você abatido, abalado, inquieto, preocupado. Sim ou não? Ele quer mostrar para você, você tem motivo. Olha o seu marido, olha a sua esposa, olha o seu filho, olha isso, olha aquilo. O inferno quer. Aí eu te pergunto, andar abatido resolve? Abalado resolve? Preocupado resolve? Mas você quer na sua vida resultado ou não? Tenha fé em Deus e fale. Muitas vezes é preciso você falar para você mesmo. Ó minha alma, por que você está abatida? Por que eu vou ficar abatido? Não, por causa disso, por causa daquilo. E ele fala, e por que te perturbas em mim? Por que você está perturbando em mim? Por que esses maus pensamentos? Por que isso? Por que aquilo? Ah, porque aconteceu, porque já foi, e isso, aquilo outro. Irmão, tem coisa que aconteceu, você tem que aprender. Olha aqui para mim, olha aqui. Você tem que aprender a fazer o quê? Ó, virar a página. É igual hoje, quarta-feira. Você volta ontem para terça? Não, desfrute hoje. E creia no amanhã melhor. Com fé em Deus e falando. Por que te perturbas em mim? Espera em quem? Espera em Deus, ele falando. Ô minha alma, tem esperança em Deus? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua presença. Não, eu vou louvar a Deus. Eu ainda vou louvar a Deus pela salvação da minha casa, da minha família, das minhas finanças. Eu ainda vou louvar a Deus que Ele está me salvando nessa situação, que só um milagre Ele está fazendo na minha vida. Aprenda, fé em Deus, e eu tenho que falar e acreditar naquilo que eu falo. Amém? Volta lá para Marcos 5, versículo, irmão, 29. Marcos 5, versículo 29, diz assim: e logo secou a fonte do seu sangue, sentiu no corpo, já está curada daquele mal. 30, e logo Jesus, conhecendo que o poder de si mesmo, olha só, saíra, voltou para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Foi lá e parou e perguntou. 31, disseram os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e diz quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou, prostrou diante dele e disse o quê? Toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Amém? Ele não falou: filha, a minha fé te salvou. A minha fé. Filha, não, filha, foi a tua fé. É isso que você tem que aprender. A sua fé, irmão, ela te salva. Você está querendo ser salvo do quê? Pastor, dessa doença, dessa crise, desse meu casamento que não anda bem. Pastor, desse mal que surgiu na minha família. Vai, dá ouvidos à palavra e aprenda. Eu vou viver no processo de Deus, eu vou viver com fé em Deus, e eu vou falar e acreditar, aquilo que eu falei vai acontecer. Amém? Aquilo que eu falei acontece. Eu falei, a minha casa é bênção, meu marido é liberto, meu filho é uma bênção, minha casa é salva. Eu falei, eu tenho prosperidade, eu tenho vitória. Vai falando e vai crendo naquilo que você falou. Amém? Filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse seu mal. Olha só, filha, tua fé te salvou. Vai em paz, ser curado desse seu mal. Versículo, irmão, 34.
Disse Jesus: filha, a tua fé te salvou, vá em paz, ser curado daquele mal. Agora para, olha aqui para mim. A mulher viveu 12 anos com hemorragia, 12 anos sofrendo, numa luta grande. Alguém chega e fala de Jesus para ela. Ela passou a ter fé em quem? Ela teve fé em Deus. E o que ela fez? Ela começou a dizer, e ela dizia, e ela dizia, e ela dizia. A Bíblia não diz quanto tempo que ela andou dizendo. Diz aí? Não, mas ela andou dizendo. Pastor, mas eu passo o dia dizendo, eu tenho vitória, eu tenho bênção, eu passo o dia dizendo, meu corpo é curado, mas nada acontece. Irmão, vai falando e vai crendo. E se eu creio, eu vou tomando eu vou tomando atitude. Chega a hora que o milagre acontece. O Daniel ficou 21 dias falando. Chegou o dia que o anjo veio. Daniel, são ouvidas as suas palavras. Por causa das suas palavras eu vim. Vai. Amém? Vai, irmão. Sai daqui hoje, Deus, eu vou, Senhor, em nome de Jesus, te dar ouvidos, e eu vou viver com fé, e eu vou viver falando, eu tenho saúde, eu tenho paz, eu tenho alegria, minha vida está mudando, eu tenho Deus operando, em nome de Jesus eu tenho prosperidade, a minha empresa é bênção, o meu salário é bênção, a minha aposentadoria, eu tenho alegria de viver. Vai falando. Você vai ver, irmão, o que você vai ver? Lembra onde começamos? Marcos 11, sim ou não? Versículo 22 e 23, volta lá por favor. Marcos 11, versículo, irmão, 22 e 23. Marcos 11, versículo 22. Jesus respondendo disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança no mar, não duvidar no seu coração, despreza a dúvida, mas acreditar que se fará aquilo que você disse. Acredite, tudo que disser-lhe o quê? Tudo, amém? É para você andar dizendo, irmão. Não diga não tem jeito, não diga não posso, não diga não consigo, não diga é tarde demais, não diga não tenho fé, não diga não aguento mais, não diga não posso fazer nada, não diga derrota, não diga fracasso, não diga. Por mais que a derrota está diante de você, o fracasso diante de você, anda com fé em Deus, ouvindo a palavra e anda falando. Posso, consigo, tem jeito, como a mulher dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Anda dizendo, meu corpo é curado. Anda dizendo, eu tenho vitórias. Está na hora de você vencer. Vamos orar?